Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, bem-vindos a mais um bate-papo da Escola do Legislativo. Estamos aqui com o programa Pensando Balneário Camboriú, que, como você já sabe, é o nosso terceiro programa. Nós estamos discutindo o futuro de Balneário Camboriú, o que nós temos hoje e o que nós pretendemos para os próximos 15, 20 anos da cidade. Como você também já sabe, esse programa vai para todas as nossas redes sociais, TV Câmara, Rádio Câmara e podcast. Além disso, no final das entrevistas, no final de toda esta trabalho que nós estamos montando, nós estaremos editando um livro falando sobre os temas que estamos discutindo no nosso dia a dia. Hoje estamos com o Douglas Costa Weber, que é diretor-geral da EMASA, nossa empresa de água e saneamento de Balneário Camboriú, e com a Kelly Dacol, especialistas em recursos hídricos. Vou começar já apimentando um pouquinho, né? Nós estamos aí em 2021 e desde 2020, ou talvez até 2019, que nós temos uma dificuldade de chuvas, né? As chuvas estão abaixo do normal. Isso tem afetado o Balneário Camboriú em especial? Douglas. Então, primeiro agradecer o convite, poder conversar contigo, com a Kelly. É sempre um prazer, poder conversar com vocês, que são pessoas aí que têm uma história em Balneário Camboriú, uma história de contribuição pública, e também conversar com a comunidade, porque esse é um espaço bem importante, Kelly, que a gente tem de passar as mensagens que a gente entende necessárias e também, a partir dessa conversa aqui, a gente passar um pouco do trabalho que vem sendo feito, as dificuldades e também os avanços. E respondendo à tua pergunta, João, nós temos uma dificuldade óbvia, Balneário Camboriú hoje abastece o município de Camboriú. Nós temos uma bacia do Rio Camboriú que não é uma bacia extensa, ou seja, a gente não tem um volume significativo de água, Nós também não temos hoje uma reservação que nós entendemos ser a reservação necessária para enfrentar períodos de crise hídrica, de estiagem, mas contamos aí nesse meio tempo com uma série de alternativas que a gente tem feito de melhorias dentro da estação e também de parcerias, como a gente fez com os risicultores aqui do município de Camboriú, para que a gente, no período mais crítico, que são os 3 meses de verão, a gente possa enfrentar não só o período em que menos chove, mas também um período em que há um maior consumo de água comparado com os outros meses. Então, efetivamente, a estiagem, especialmente no verão, e agora em 2021 que nós enfrentamos a nível de país aí uma crise hídrica, ela nos preocupa muito, e nós temos que achar mecanismos alternativos como temos feito para que a gente possa enfrentar esse problema que não é vivenciado hoje em Balneário Camboriú e Camboriú, porque nós estamos aí com um volume significativo até de chuvas, e o volume hoje que nós temos de água no rio, ele nos dá uma tranquilidade para hoje, mas por óbvio que nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo no país, que passa por uma crise hídrica, inclusive com até prenúncios de um possível apagão que vem acontecer. Então, nós hoje não enfrentamos nesse momento o problema, mas com certeza a estiagem, a crise hídrica é um problema que nos assombra muito, e nos traz algumas preocupações sempre. Kelly, sem nenhum dado técnico, apenas uma impressão mesmo de quem vive a cidade, me dá a impressão que Balneário Camboriú ela tem 3 momentos bem distintos no fornecimento de água. Nossos dias de semana, que nós temos um número de população consumindo água,
praticamente todos os nossos finais de semana do ano, que a nossa população aumenta, e em especial nos apartamentos de pessoas que são de fora da cidade, me dá a impressão de que também aumenta um pouco esse número de consumidores, e aí o verão, que obviamente é outra cidade, são duas cidades completamente diferentes, Balneário Camboriú do inverno e do verão. Então, a preparação, e nós não estamos nem falando somente da EMASA, da empresa, mas isso tudo também traz alguns diferenciais na captação da água bruta lá na nascente do rio, né? Nós captamos lá ainda perto da nascente do rio Camboriú, é isso, né? Isso. A EMASA faz captação a mais ou menos 3 quilômetros aqui da estação de tratamento de água, faz o tratamento dentro da estação e então fornece para a população tanto de Balneário Camboriú e encaminha a água que é fornecida pela empresa concessionária lá em Camboriú, né, que é responsável lá pela distribuição. Quanto aos períodos de diferentes consumos, né, são bem nítidos, né? Nós temos o consumo médio, que eu acredito que deve estar em torno de 600, 700 litros por segundo, né? Obviamente, a população não tem muita referência em relação proporcional a esse dado, mas só para a população entender, quando nós chegamos na temporada, esse valor médio de 700 litros por segundo, ele chega a 1.200 em alguns períodos, né? Ou seja, quase dobra, né? Então, a necessidade de captação de água, ela é muito maior e nem sempre as condições do rio, né, de vazão são suficientes. Nós temos 2 problemas em relação à garantia de abastecimento, né, de água à população ou aos diferentes usos. Disponibilidade hídrica da bacia do rio Camboriú, do manancial onde se capta a água. No nosso caso é o rio Camboriú, né? Nós temos em outras bacias, são outros mananciais, inclusive subterrâneos, né? E outros fazem captação de outras naturezas. No nosso aqui, o rio Camboriú é a nossa principal fonte, né? O rio Camboriú, ele nos fornece água para abastecimento e ele também recebe todo o esgoto da cidade, né? Então, nós temos também essa implicação na qualidade da água captada, que aí depende de todo um funcionamento pleno da estação de tratamento de esgoto para que a gente tenha garantia não só em relação à quantidade de água, por conta da escassez ou de períodos de estiagem, né, para que a gente consiga captar aqueles 700 litros por segundo na média anual e até 1.200 na temporada, para atender a população e a projeção que nós temos aí para os próximos anos, mas também um trabalho bastante intenso em relação à despoluição, enfim, depois o Douglas vai poder falar talvez um pouquinho melhor em relação ao tratamento de esgoto, que Balneário Camboriú já também está bem avançado. Mas em relação a esses 3 momentos, são os 2 pontos. Disponibilidade do rio Camboriú em quantidade e qualidade de água, porque nós também precisamos ter qualidade dessa água captada. E a outra é a infraestrutura do sistema, né? A infraestrutura do sistema envolve a estação de tratamento de água, a condição de reservatórios distribuídos na cidade, né? O número de decantadores, floculadores e toda a capacidade técnica e operacional da estação de tratamento de água, que, ao meu ver, até onde eu acompanhei e pelo que eu acompanho, né, nós somos uma cidade diferenciada, né, porque nós temos uma estação de tratamento de água que é modelo, né? O laboratório de tratamento de água era um dos melhores aqui das empresas de saneamento, né? E está recebendo investimento aí ao longo dos anos. Eu acompanhei mais ou menos 10 anos da EMASA. Os 10 anos foram muitos investimentos, que eu acredito que continuam sendo feitos. Então, em relação à infraestrutura para tratamento dessa água captada, ok, a cidade está caminhando e está avançando com os investimentos. Eu acredito que a EMASA tem uma condição superavitária, inclusive para futuros investimentos em relação a garantir essa infraestrutura para tratamento. Porém, o nosso problema é a capacidade do rio Camboriú, né? A capacidade do rio Camboriú, ou nós captamos de outro manancial, ou nós dessalinizamos água, ou nós temos que reservar água na bacia.
né? São as 3 possibilidades mais próximas aqui da cidade de Balneário Camboriú, né? Então, esse é o grande desafio, eu acho, de qualquer gestor futuro da EMASA, dos futuros prefeitos. Essas 3, 2 a gente vê com mais frequência e uma, não criticando, mas dizendo que a outra é menos eficiente, né? Que é basicamente aumentar a capacidade, né, de reter água no próprio Rio Camboriú e trazer de outros locais, né? A gente vê muito falar trazer do rio Itajaí-Mirim ou do rio Tijucas, né? Se não tiver enganado. E essa discussão, a base minha de conhecimento sobre esse assunto é basicamente o que passa pela Câmara de Vereadores. E eu me lembro que no meu primeiro ano na Câmara de Vereadores, nós tivemos um susto bastante grande assim, quem estava de novo aqui na Câmara de Vereadores, porque a fala era que em 20 anos nós não teríamos mais capacidade de buscar água no Rio Camboriú. E há cerca de uns 2 meses atrás a gente viu novamente uma fala aqui na Câmara de Vereadores, ou seja, né, isso a primeira vez foi em 2005 e agora em 2021 a gente viu a fala de que cerca de 20 anos nós não teremos mais capacidade de captar água no Rio Camboriú, que o Rio Camboriú não nos atenderia mais de água. Eu não sei qual das previsões que deu, se a previsão lá de trás deu errada ou o que aconteceu nesse meio do caminho, porque nós jogamos de 20 para 40. Na opinião de vocês, é isso mesmo? Nós temos uma dificuldade de captação de água nos próximos anos? O produtor de água resolve os problemas pelos próximos anos? Ou a cidade tem que se preocupar que o seu crescimento em algum momento pode estagnar por falta de água? Então, citou acho que um dos programas que ele tem um apelo muito interessante dentro da EMASA, que é o produtor de águas, né? E a Kelly foi digamos, a idealizadora, né, do programa, está aqui, pode falar com muita propriedade sobre ele. E por que eu digo que ele é um dos principais programas? Na realidade, todo programa hoje ambiental que protege a nossa fonte de vida, porque a água hoje é a nossa fonte de vida, ele tem que ser olhado de uma forma diferente, né? E o produtor de águas ele tem esse papel, porque ele faz toda a proteção do rio, né? Aquilo que antes ninguém olhava, que era para a questão ambiental, ela cada vez é mais importante, né? Se nós pensarmos no tempo que eu estava no colégio, se falava em meio ambiente, a gente não dava muita bola, né? 20 anos depois, o meio ambiente hoje é o que mais se fala. E nós temos uma cidade que vive do meio ambiente, né? Ou seja, vive do seu atrativo turístico, é o meio ambiente, as praias, né? A nossa arquitetura verde que nós temos na cidade, né? Em contrapartida também nós temos uma cidade muito adensada, e tudo isso consegue fazer com que Balneário trabalhe isso em sintonia, né? Então, eu diria que as previsões de 20 anos atrás, elas que tratavam para 2025 como possivelmente nós tivéssemos um colapso hídrico, elas são previsões assertivas no sentido de que a cidade não para de crescer. Balneário Camboriú ruma para um novo momento agora, né? Estamos fazendo uma nova estruturação da cidade, colocando ela como um dos municípios hoje que as pessoas mais buscam, não só pro turismo, mas para viver. Então a gente tem uma projeção de que a população de Balneário Camboriú aumente significativamente nos próximos anos, e em contrapartida, nesses últimos anos a gente tem poucos investimentos numa questão que é fundamental, que é a reservação de água. Temos o produtor de águas, temos uma parceria agora com os risicultores, que nos permite nos 3 meses de verão ter uma reservação significativa de água, né? Mas os investimentos que nós precisamos hoje, eles são realmente nas alternativas de reservação de água ou de captação de água em outra bacia, ou até mesmo, como a Kelly disse, a dessalinização. Então nós reunimos a nossa equipe da EMASA em 2018 e demos uma tarefa para eles de fazerem todo um estudo técnico para trabalhar a dessalinização, o reuso
indireto, o reuso direto do efluente tratado de esgoto, a busca de água em outra bacia e o projeto hoje que nós temos como número 1 dentro da EMASA, né, que é o projeto do Parque Inundável Multiuso, que é uma barragem que ela não só tem a capacidade de armazenar água para que a gente possa depois fazer a captação e o tratamento e a distribuição, mas também serve como um grande espaço territorial de contenção de cheias. Isso nós temos hoje um documento produzido, João e Kelly, dentro da EMASA, assinado pelos nossos técnicos, com todas essas alternativas, né, custo-benefício de cada uma delas. E nós, então, a partir disso, tivemos mais segurança de fazer ainda em novembro de 2019 um pedido para o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina que nos autorizasse a dar início ao processo de licenciamento do Parque Inundável, que nós acreditamos que, dentre as alternativas, é a que traz o maior custo-benefício. Concordas, Kelly? Tu acha que esse é um dos caminhos? Então, em relação às alternativas ali, o parque é justamente o projeto que está em defesa pelo Comitê de Bacia, né? O Comitê da Bacia do Rio Camboriú, ao longo dos anos, vem defendendo essa proposta, né, que também surgiu dentro da EMASA, a partir de um técnico, um engenheiro sanitarista da EMASA. E é um estudo que foi realizado através de um grande hidrólogo brasileiro, que é referência internacional, que é o Carlos Tucci, né? E, então, são dados técnicos muito consistentes, né? E que também colocam de forma associada a esse projeto do Parque Inundável os desafios em torno do uso e ocupação do solo, né? Se nós formos pensar o projeto produtor de águas, como você citou, né? A alternativa agora viabilizada nessa gestão da EMASA com a parceria com os risicultores para uma reserva temporária de água, né? E o Parque Inundável, nós não temos dúvida de que a alternativa que garante a segurança hídrica para o futuro e para essa projeção demográfica, para esse aumento populacional, né, seria o Parque Inundável, né? Porque são objetivos diferentes. O projeto produtor de águas, ele tem uma função de longo prazo, né? Nem o Parque Inundável e nem esse acordo com os risicultores para a reserva temporária de água nessa mesma área do parque, elas seriam eficientes se nós não tivéssemos as cabeceiras protegidas, né? Nós temos uma bacia que ainda possibilita reservar água nas terras baixas, porque nós temos as cabeceiras protegidas, né? Então, o plantio de mudas, o reflorestamento em torno de nascentes, é algo que é indiscutível hoje, em qualquer campo científico, né? É comprovado que você precisa de mais árvores, que você precisa das nascentes protegidas para que você tenha produção de água, né? Não no sentido vai produzir mais água, mas para que você garanta a regularização dessa água na bacia, essa água por mais tempo na bacia, né? Que ela não escoe tão rapidamente, para que ela não cause tanto assoreamento, né? Então, o projeto produtor de águas é um projeto de longo prazo, que visa agregar os produtores, fixar essas famílias ali no entorno, né, para que a gente consiga manter essas áreas preservadas. O acordo com os risicultores, lá quando nós iniciamos o projeto produtor de água, nós dividimos a bacia, né, o desenho da bacia, para a população que está em casa entender, em 3 áreas: cabeceiras, as áreas médias e as terras baixas. As terras baixas, nas cabeceiras, a gente iniciou o projeto. Vamos propor plantio, recuperação, né, ou manter áreas já conservadas de mata nativa, e vamos dar um incentivo ao produtor, um valor para que ele deixe de produzir ou para que ele proteja aquelas áreas, porque elas são de interesse da EMASA. A EMASA tem interesse em manter essas áreas para que elas continuem garantindo a quantidade e a qualidade de água. Quando nós falamos desse instrumento, que é pagamento por serviços ambientais do projeto produtor de águas, que é pagar para preservar, pagar para o proprietário ou para o produtor preservar essa área,
nós temos duas correntes distintas, os que defendem e os que não defendem, porque alguns acham que a gente está precificando a água, né? E, na verdade, quando nós estudávamos lá no início, no primário, como o Douglas falou, a água não tinha valor econômico, né? A gente podia ler nos livros, a gente lia que a água não era um bem dotado de valor econômico. Isso mudou ao longo dos anos, né? Hoje, a legislação brasileira, aprovada em 97, já desde a exploração das outras legislações ambientais, a água tem um valor econômico e, na verdade, hoje é o contrário. A economia, o desenvolvimento econômico do país necessita de água, né? E hoje nós estamos vendo aí a banda de energia de escassez hídrica por conta da energia elétrica que vai aumentar devido à escassez hídrica. Então, nós estamos vendo que aquela historinha de preservar, ela não é mais ambientalista, né? Ela não é de ecologistas e ecochatos, né? Ela é uma necessidade de algumas áreas. Nós precisamos de desenvolvimento? Sim, eu defendo o desenvolvimento. Eu acho que a água tem valor econômico, nós precisamos, quem impacta tem que compensar, porque a gente está cada vez impactando mais, nós vamos chegar num boom em determinado momento que nós não temos recursos naturais para continuar o desenvolvimento. Então, é só para desmistificar aquela história de ambientalista, plantio de árvorezinha e de planejamento ambiental, né? São coisas distintas, né? A gente está falando de preservar áreas estratégicas para os recursos hídricos. E o projeto produtor de águas visa isso, tanto que ele utiliza o instrumento econômico de pagamento por serviços ambientais. Então, o projeto produtor de águas ele é de longo prazo. Ele visa esse valor para os produtores, porque você pensa uma área, né? Para quem em casa tem uma propriedade, e você tem uma propriedade que tem APP, Área de Preservação Permanente, que ela é de bem público, né? Ela gera um serviço ambiental que é um bem público e coletivo, né? Eu tenho uma propriedade lá na área rural, mas quem se beneficia dela também está na área urbana. Mas a propriedade é minha, está dentro do meu imóvel. Logo, para eu garantir a preservação dessa área, eu tenho um dispêndio de recurso pessoal. Então, o instrumento inserido no produtor de água, ele visa equilibrar essas falhas, né, que a gente diz dentro da economia que são falhas de mercado, né? Ele é um bem que gera serviço ambiental que é dividido na coletividade, mas ele está dentro da tua propriedade. Você não pode fazer nada com ele. Ele é teu, mas você não pode construir nada. Espera aí, então o Estado, ou aqueles que impactam, ou aqueles que necessitam e demandam da água, como a EMASA, vai colocar um valor lá para contribuir para amenizar e harmonizar essas falhas. Esse é o instrumento. Então, esse é o objetivo do produtor de águas, longo prazo. Tá? Ele garante a regularização hídrica no longo prazo. E nós temos águas nas terras baixas porque nós temos as cabeceiras protegidas, senão nós não tínhamos. O acordo com os risicultores ele é mais temporário, ele é emergencial, resolutivo, foi eficiente, vai ser ainda nos próximos anos, até que nós tenhamos uma medida definitiva, né? Só que ele é uma medida mais emergencial, mais imediatista, temporária. Se nós pensarmos que daqui a pouco essas áreas vão ser ocupadas pela construção civil, nós não vamos mais ter área para reservar água. E aí esse acordo temporário não vai mais acontecer. E aí, Balneário Camboriú vai ter que ter outras alternativas, né? Quiçá nós tenhamos aí a dessalinização mais viável no Brasil, que ainda não é, né? E eu costumo dizer, nos ambientes que eu participo de algum debate, que se existe algum município brasileiro que pode ser pioneiro na dessalinização, é Balneário Camboriú. Porque nós temos uma área territorial pequena, com uma arrecadação alta, né? Então, assim que ambientalmente nós tivermos normas e caminhos e uma tecnologia mais viável, né, eu acho que Balneário Camboriú tem que pensar também e ir adiante em outras alternativas, né? Parque, mais de uma, né? Como o Douglas falou, reuso também, para reuso da água, né, que sai da estação de esgoto. Acho que é mais de uma alternativa para garantir segurança hídrica. O parque, né, eu venho de uma família
de barrageiros, né, como a gente chamava lá no interior, né, mas de usinas hidrelétricas, né, em muitos locais inundados acabaram sendo usados para o turismo, né? Vocês acham que na possibilidade de criar um parque inundado nosso aqui, ele ficaria somente para reserva de água ou nós conseguiríamos fazer outras utilidades para ele, como peixe, locais de pesca, local onde que as pessoas possam, dentro de um uso ecologicamente pensado e tal, ter uma parceria público-privada para que a manutenção desse parque saísse do poder público e pudesse ir para a iniciativa privada que usaria a estrutura do parque para, imaginando aqui, passeios, para poder fazer pesca, para poder ter ali um restaurante. Isso também é possível ou não? Nós só teríamos ali a reserva de água. Dentro da estrutura do projeto do Parque Inundável, né, João, o que acontece? Ele tem, como eu disse, duas finalidades. Uma é a reservação, para possibilitar a captação e depois o tratamento, né? Ou seja, a reservação ela funciona numa linguagem bem simplória como um auxiliar do rio, né? Auxiliar da vazão do rio. E nós temos a segunda finalidade do projeto, que é a contenção de cheias, né? Porque aquelas terras ali, elas historicamente acabam trazendo prejuízo tanto para a comunidade de Camboriú quanto, né, para os bairros aqui, Yacht Club, bairros dos municípios, enfim, de Balneário Camboriú. O projeto em si, ele prevê uma barragem, em torno de 130 hectares do projeto seria para a barragem, né, e o restante dos mais de 450 seria, aí sim, para essa área de contenção de cheias, e dentro do projeto há a previsão desse uso, né, para essa finalidade, mas também uma série de instrumentos que pode ser colocados à disponibilidade aí do público, no sentido de atrativos turísticos, pode ser colocado, por exemplo, uma rede hoteleira, né, dentro dessa área, pode ser trazido o próprio espaço da barragem para atividades aí como canoagem, enfim, né, pode ser feito até para esportes aquáticos nesse sentido, enfim. O projeto contempla essa série de ações, uma série de atrativos que pode ser colocados dentro desse instrumento aí, dentro desse grande projeto que é o Parque Inundável, por isso que ele é multiuso, ele não é somente um parque inundável. E para isso acontecer, né, a alternativa hoje que nós temos é sim trazer o privado para dentro desse projeto, seja numa concessão simples, seja numa parceria público-privado, seja numa injeção de recursos do privado hoje dentro da autarquia, dentro da EMASA, né? Para isso nós temos hoje, além de todos os estudos feitos por nossos técnicos hoje, que é uma necessidade de ampliar esses estudos, né? E estamos trabalhando dentro da EMASA para trazer aí alguém de fora, né, uma empresa que possa ter um olhar um pouco diferente, um pouco mais técnico, para que a gente possa possibilitar todo esse arranjo financeiro necessário para tirar do papel hoje o Parque Inundável, para tirar do papel também hoje a ampliação da estação de tratamento de esgoto. Quando eu falo ampliação da estação, com melhorias, com o dobro da capacidade que nós temos hoje, e também com alternativas de auxílio de captação, como o reuso indireto, né, do efluente tratado. Então, esse conjunto de ações necessárias, né, que nós temos hoje, que engloba todo o sistema hoje sanitário, desde a captação, do tratamento, da distribuição da água, depois do tratamento, né, que essa água volta na forma de esgoto, sai dos imóveis, chega na estação, é tratado e devolvido para o rio. Então, todo esse conjunto é necessário um investimento significativo de mais de 300 milhões de reais, e para isso nós necessitamos sim, né, que o privado venha e faça essa parceria conosco, com um aporte de recurso, ou que o poder público venha conceder, né, essas possibilidades para que
tenhamos o que eu digo, a retirada do projeto do papel, né? A gente tem, como eu disse, em novembro de 2019 protocolamos no IMA o pedido de licenciamento ambiental, né, do Parque Inundável. Temos uma necessidade urgente de ampliação da estação, mas para isso a gente demanda, né, uma necessidade grande de recursos e, como a Kelly disse, não só para isso, mas se nós viermos a trabalhar com a dessalinização, que hoje ainda é algo muito oneroso para nós, né? O impacto só da questão de energia, né? Do custo energético hoje dá 5 vezes o que a gente tem para o tratamento normal. Então, hoje para Balneário Camboriú ainda a dessalinização é algo que foge ao padrão normal, né? E nós temos alternativas tão viáveis quanto ou até mais, que custam menos, né? Não só no custo inicial, mas na operação, né, em si, que a gente também tem esse pagamento, né? O reuso ele já é permitido? Porque alguém me falou, e aí eu estou falando só de conversas que a gente vai ouvindo, né? Alguém me falou uns anos atrás que o reuso de água não era permitido no Brasil. Mas a gente sabe que na Europa já se faz reuso de água há alguns anos, né? E aí a gente, assim, as conversas que a gente tem nos botequins, né, da vida, né? Se você vai pegar uma água do Rio Camboriú e você trata a nossa água e joga ela com uma pureza acima de 95%, é isso que nós jogamos, a pureza acima de 95%. Então nós jogamos uma água mais limpa no rio do que a que nós pegamos para tratar. E ao mesmo tempo nós não podemos pegar essa água que nós estamos jogando no rio e usar novamente de forma muito simplória. É o que a população pergunta: como que é isso? Por que isso? Tal? E aí, tecnicamente, por que a gente não consegue pegar aquela água que é mais limpa do que a gente faz na captação e usar ela novamente? Aonde que nós temos, aonde que esbarra aí? Então, assim, ó, João, o que acontece? Nós temos 2 tipos de reuso, né? O reuso direto, que é tratar o esgoto que chega na estação e aí abrir a torneira logo em seguida e tomar, né, aquele efluente tratado, aquela água tratada do esgoto. Isso não é permitido na legislação brasileira, né, embora hajam tecnologias hoje que entregam uma qualidade infinitamente melhor aí do que qualquer rio que a gente possa fazer captação de água. O instrumento que a gente fala de reuso previsto dentro dos nossos estudos, né, tem o reuso direto, algumas linhas sobre o reuso direto, mas o que nós falamos hoje é do reuso indireto, ou seja, todo o efluente que nós tratamos, e não é com o tratamento que nós temos hoje, é um tratamento muito superior ao que nós temos hoje, que trata mais de 99%, né, do efluente, do esgoto. Nós pegaríamos esse efluente e jogaríamos para cima da nossa captação, captaríamos essa água em conjunto com a água do Rio Camboriú, faríamos todo o processo de tratamento dentro da estação de tratamento de água e disponibilizaríamos, né, para os imóveis, para as residências, para o consumo, né? Isso a legislação brasileira já tem algumas linhas que é permissível nesse sentido, embora o debate ainda para o Brasil ele tem vários entendimentos, né? Chegando ao ponto de alguns dizer que não vão tomar esgoto, sabendo que a água do rio hoje ela possui uma qualidade muito inferior ao que qualquer tratamento de primeiro mundo faz. Então ainda nós, João, embora sejamos um país em desenvolvimento, um país exemplo para algumas coisas, alguns debates eles são muito difíceis ainda, né? E o debate do reuso, eu acredito que, embora a gente tenha um respaldo jurídico, nós precisamos de um debate social, envolver toda a sociedade, envolver o conjunto de técnicos, né, para que a gente possa fazer com a maior transparência possível, trazer esse tema e depois de muita conversa, chegar a um entendimento de que é possível nós experimentarmos essa tecnologia. Mas o dever de casa nosso nós já fizemos. Nós temos ali um estudo feito por nossos técnicos que prevê,
né, esse reuso indireto do efluente tratado da nossa estação de tratamento de esgoto. O pior de tudo nesse tipo de debate são os especialistas de Facebook, né? Que aí o WhatsApp, os né? Achologistas. Né? Que aí os caras têm opinião para tudo, né? Isso que tu fala deixa a gente assim, eu não vou tomar água do esgoto, amigo, tu já toma água do esgoto. Né? Só que você toma de um esgoto não tratado, porque a nossa cidade vizinha, Camboriú, não trata seu esgoto e nós fazemos a captação da nossa água lá. Né? Então, tudo que está acima da onde nós fazemos a captação da nossa água está vindo para nós e nós fazemos o tratamento de excelência. Né? Eu, há cerca de 2 anos, parei de tomar água mineral na minha casa. A única providência que eu tomei foi comprar um filtro de barro e tomo água do filtro de barro. Né? Depois de 22 anos de casado, tentando convencer minha esposa que o filtro de barro era uma tecnologia muito boa e tal, ela me deixou fazendo um experimento por 2 meses e agora eu quis voltar, para fazer um teste, quis voltar a água mineral. Eu disse, não precisa mais, essa aqui é muito boa. Então, assim, nós temos uma água de qualidade, a água que nós fornecemos à população em Balneário Camboriú e Camboriú, porque, de fato, né, toda a captação e tratamento da água de Camboriú também é feita por Balneário Camboriú, pela EMASA. Nós temos uma água de extrema qualidade fornecida, né, à nossa população. Né? E a nossa população precisa entender isso. Da onde é captada e a forma que é captada essa água não traz uma influência direta na água que ela bebe no final. Ela vai ter influências no valor, no custo do tratamento, no tanto de produto que se usa, mas o produto que vai ser entregue para ela no final vai ser um produto de extrema qualidade, né? Pegando esse gancho, se a gente pensar que anos atrás nós captávamos água aqui no Rio Peroba, em Balneário Camboriú, né? Por que nós deixamos de captar aqui e fomos mais a montante, né, da bacia? Porque você vai tendo ocupação do solo, mais construções, mais esgoto e a água passa a ser de menor qualidade. Então, para que tenha um menor custo de tratamento e se capte uma água melhor, você vai para a montante. Então, hoje a captação da EMASA já fica na cidade de Camboriú, né? O imóvel é da EMASA, é um imóvel, toda a estação, toda a infraestrutura é de Balneário Camboriú, construído num imóvel lá. Só que nós temos que entender que nós estamos falando de bacia hidrográfica, onde a gente capta água e onde um município influencia no outro. Né? Aí nós temos o poder decisório da cidade de Balneário Camboriú, através do prefeito e dos seus gestores, e nós temos o poder decisório do território de Camboriú, que são distintos politicamente. Só que nós temos impactos ambientais, do ponto de vista de planejamento regional de bacia, que eles são comuns. Né? Então, o que é feito num município impacta no outro. Se Balneário Camboriú tem um esgoto com um tratamento de esgoto com uma alta eficiência, 95% até chegou a 98%, e devolve uma água para o rio com maior qualidade, nós temos um município vizinho que não tem ainda esgoto tratado. Né? E isso impacta, sim, até porque a nossa captação é lá. Né? Como o Douglas disse, se for fazer o reuso, ele vai jogar já acima da captação. E já existem algumas conjecturações, não técnicas, ainda nenhum estudo que eu saiba, de que, mas e se captar mais acima? Se captar mais acima, você vai ter uma quilometragem maior de tubulação, você vai ter mais construções, você vai ter um aumento na tarifa, né? Porque a tua operação vai aumentar, os teus gastos, os teus investimentos vão aumentar também. Então, a questão bastante complexa é a ocupação do solo no entorno da captação. Só que isso é algo que Balneário Camboriú, através da EMASA, não tem como conter, porque é o município vizinho que é o detentor dessas decisões, né, do uso e ocupação de solo lá. Aí eles vão dizer, ok, Balneário Camboriú já avançou, porque prédio de 150 andares, 100 andares, sim, Balneário Camboriú precisa também uma medida de segurança hídrica para poder dar conta de atender com água potável toda essa população que vem para cá, né, e mais os turistas. Só que, por isso seria, aqui só para finalizar,
assim, o ideal, né, o campo do ideal, que esse parque inundável defendido pelo Comitê de Bacia, ele fosse feito pelos 2 municípios, né? Só que aí nós temos as dificuldades políticas e a população precisa saber disso, né? Eu vejo que não saiu o parque inundável por falta de decisão de ambos os prefeitos. Tá? Essa decisão ela já poderia ter saído, porque nós já tínhamos recurso para isso, se ambos os prefeitos conversassem. Então, é algo que está fora do campo dos técnicos, né? Politicamente, não se quis fazer o parque inundável. Ok. Então, a segunda alternativa, como o Douglas falou, eu super defendo, porque, politicamente, às vezes a gente vê que já é um caminho que não vai, porque quando o prefeito não quer tomar decisão, ele não toma. Parceria público-privada, em relação ao parque. Eu acho fundamental, é necessário, porque aí você tem um projeto elaborado pelo Comitê de Bacia, liderado pela EMASA, que é a detentora da condição de viabilizar o parque, junto com uma parceria público-privada para poder atuar naquele município vizinho, né? Porque quem vai ser o melhor beneficiário do multiuso do parque em termos de estrutura física para lazer vai ser o município de Camboriú. Também. Não vai ser o município de Balneário. Até a economia, né? Porém, os benefícios em termos de garantia de captação de água por conta da reserva e das inundações, né, que é outro aspecto da segurança hídrica, né? A segurança hídrica é garantir água, garantir, evitar as secas, as estiagens, as enchentes, as inundações, toda essa questão que envolve também a macrodrenagem da bacia, né? E também mitigar áreas, né, áreas de risco, outras medidas que a gente tenha menos assoreamento, menos áreas vegetadas para que você tenha mais segurança, a população menos vulnerável, né, com o território com mais resiliência a esses eventos climáticos extremos, né? Vamos dizer, tem uma mega chuva, ok, mas a cidade ela está estruturada e ela tem uma infraestrutura de suporte que ela consegue ser resiliente de forma mais rápida. Isso é o que nós buscamos com segurança hídrica, né? Não é só o abastecimento de água, né? Então, eu acho que o parque é uma segunda via de caminho, já que não se conseguiu o consórcio intermunicipal, né, com os 2 prefeitos, as 2 prefeituras, que viabilizem com a iniciativa privada, para que esse parque ocorra antes que seja ocupado pela construção civil, senão nós vamos perder uma área de ouro de reserva de água para os 2 municípios. Como formado em História, me permita só fazer um adendo na sua fala. Eu acho que os 6 prefeitos. Sim. Os 6 prefeitos, porque eu me lembro que essa discussão começou com o Rubens Espernal aqui, o Edinho lá, e na época nós de Balneário Camboriú achamos que ia dar tudo certo, porque afinal de contas os 2 eram do mesmo grupo político. E na época o Edinho não concordou, né? Me lembro aí com a Luzia lá e o Edson Periquito aqui, que também foi feita algumas discussões nesse caminho, se não para esse motivo específico, mas das parcerias na parte da água e tal. E aí, pelo que eu me lembro, a Luzia não quis, né? E agora, novamente, nós temos. Então, assim, Camboriú tem uma resistência bastante grande. Eu vivo bastante também em Camboriú, tanto quanto Balneário, tenho propriedades, minha empresa tem propriedades lá em Camboriú, e Camboriú tem uma resistência bastante grande nessas parcerias com o Balneário Camboriú, quando que Camboriú tem um benefício bem maior com essas parcerias dentro do meu entendimento. Quando a gente fala, por exemplo, de parque inundável, nós falamos que toda a questão de lazer, como você mesmo já disse, quem vai usar é Camboriú, Balneário muito pouco, mas também tem as questões da economia também, né? Porque se nós fizermos ali um hotel, por exemplo, como o Douglas falou aqui, das possibilidades, tudo aqui é no campo das possibilidades, não tem nada de concreto, obviamente, ainda, né? Tem estudos somente. Um restaurante, usar para esportes, para isso, para aquilo, tudo que gerar de economia ali é para o município de Camboriú. E isso não é ruim para Balneário, ninguém está botando isso como ruim para Balneário, porque Camboriú precisa se desenvolver economicamente tanto quanto Balneário Camboriú, porque nós somos cidades extremamente ligadas, não só pela nossa história, mas também pelo nosso dia a dia.
Antigamente nós achávamos que para entender a ligação nossa com Camboriú bastava vir para um dos nossos túneis às 6 horas da tarde e ver os carros que estavam indo para Camboriú, né? Mas você também precisa ver nesse mesmo horário hoje que tem tanto carro indo para lá e uma quantia gigante de carro vindo de lá para cá também. Ou seja, as cidades estão completamente ligadas. Nós também temos gente que mora em Balneário e que trabalha em Camboriú e vice-versa. Então, essa ligação é importante para os dois municípios. Para a gente encerrar, falar um pouquinho de água, né? Nós estamos aí nos nossos minutos finais, só... enquanto nós conversamos aqui, me veio uma lembrança à cabeça. Eu tenho 48 anos e comecei as minhas atividades públicas aos 15 anos, no movimento estudantil e de juventude. E na época eu escolhi 3 temas principais para os meus discursos, quando eu ia tentar falar sobre um era a questão de educação pública de qualidade gratuita para todos e o fim da educação privada. O outro era que na área da economia, que o Brasil se afastasse do FMI, não precisasse mais ficar ligado às regras do FMI, o Fundo Monetário Internacional. E o terceiro era a conservação da água, né? E eu vou falar para vocês, há 33 anos atrás, quando eu fazia esse discurso, a única coisa que me fez ser chamado de imbecil e de idiota por pessoas mais velhas era a conservação da água. Porque as pessoas não conseguiam ter compreensão nenhuma da necessidade de preservação da água. E eu estou falando de pessoas politizadas, de professores, de pessoas que não tinham. A água era algo totalmente... não, a água tem aí. Era o que a gente aprendia na escola, né? Choveu, ela vai cair, vai evaporar, vai subir, vai cair de novo, e isso é um ciclo infinito, né? E hoje nós já vemos que não é bem assim, né? Que a água tem o seu ciclo e que está cada dia mais escassa. O Brasil vive crises hídricas umas atrás das outras. Temos um ano bom e 2, 3 anos ruim, e isso tende a ficar pior no futuro, né? Então, para a gente poder encerrar, uma mensagem de vocês quanto à preservação da água, à economia, né? Na linha que vocês acharem que é viável. Vamos começar pelo Douglas. Acho que primeiro é deixar, né, a mensagem do que nós estamos vivendo, né, Kelly? Se a água fosse abundante, nós não estaríamos vivendo uma crise hídrica no Brasil, mais uma vez se avizinhando a possibilidade de um apagão, né? Se a água fosse um recurso abundante, a nossa conta de energia não estaria cada vez mais alta como está hoje. Então, a água não é um recurso abundante. Embora nós, nesse momento, no dia de hoje, tenhamos uma condição boa, do nível do nosso rio Camboriú acima do normal, amanhã pode ser que não seja esse o cenário. Então, nós temos sim que fazer o nosso dever de casa, aquilo que nós aprendemos desde pequeno. Vai escovar o dente, fecha a torneira, vai tomar um banho, não fica cantando no chuveiro e pensando e tomando decisões. Toma um banho, que é necessário, rápido, né? Ocupe a água para aquilo que realmente é necessário. A água que tem abundante no país e no mundo é água salgada, não é água doce, não é água que nós podemos hoje, né, chegar até em alguns rios, em alguns lugares e tomar essa água. A gente não pode chegar na praia e tomar aquela água. E para nós utilizarmos a água da praia, o custo hoje é 5 vezes no mínimo para tratar ela maior do que a gente trata hoje. Então vamos economizar. Eu acho que esse é um dever de cada um de nós, né, principalmente para que a gente não venha a sofrer, né, como outros países aí do mundo e já sofrem na atualidade. Kelly. Bom, a minha mensagem é mais no sentido também de tranquilizar a população, né? Porque a gente falou aqui de alguns problemas da bacia, mas em termos gerais nós somos privilegiados, né? Aqui na bacia do Rio Camboriú, nós temos uma bacia relativamente preservada, com alguns impactos de ocupação que são os possíveis efeitos mais graves sobre a questão de segurança hídrica, tanto de falta quanto de excesso de água, que nós precisamos conter e trabalhar isso com outros instrumentos, e o parque aí é um caminho que, pelo visto, como o Douglas falou, está sendo encaminhado. Então, em termos gerais,
infraestrutura para tratamento e garantir que aquela água que a gente abre a torneira chegou lá na nossa casa e que a gente não tem essa escassez, ela é muito segura, né, para nós aqui, Balneário Camboriú, né, em que pese aí alguns eventos de anos anteriores que nós tivemos, que foram momentos pontuais. Em termos gerais, de forma regular, nós temos uma situação favorável. E isso não faz com que a gente não se preocupe tanto com as ações no dia a dia de economia de água, né? E nós, técnicos que trabalhamos e vemos a realidade em outros estados brasileiros, né? Nós temos estados brasileiros que sofrem de uma escassez que fica 5, 6 anos sem chover. E nós temos isso no Brasil, porque é um Brasil muito heterogêneo, né, em termos de regiões, né? Então, se a gente vai para um estado desse, que você ficou 5, 6 anos sem chuva, né, e que a cada gota d'água é vibrada, né, como se fosse ouro, é algo que a gente pensa, vamos sair aqui da nossa ótica e vamos olhar para fora, para a gente poder ver que existem realidades muito piores, né, e que nós temos que fazer o nosso papel de economia, mas também saber que nós temos todo um potencial aí para garantir e ser pioneiro em termos de segurança hídrica, se tomadas as decisões necessárias, né, e eu espero vejo que a EMASA ela tenha toda essa condição para isso, e é o que a gente espera. Que bom, gente, que bom. Nós, hoje, um dos assuntos mais importantes que nós podemos ter, eu acho até que vamos ter que repetir no futuro essa conversa, porque recentemente a gente tem visto notícias, por exemplo, na Grande Florianópolis, da falta constante de água, bairros inteiros, 2, 3 dias sem água, e por falta mesmo do produto, por falta do produto bruto que é a água, né? O Rio Grande do Sul já passa no seu interior, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, por um processo de deserto, de áreas grandes de desertificação. Então, nós precisamos também entender que as mudanças climáticas chegaram até a gente. E nós precisamos entender que essas mudanças vão afetar o nosso dia a dia de forma direta, seja ele pela diminuição da oferta desse produto no futuro, ou por a gente pagar ele mais caro, como a energia elétrica que está acontecendo já na nossa atualidade, ou seja, até pela nossa conscientização do uso da água, né? Eu acho que das 3 possibilidades, o melhor é nós nos conscientizarmos e saber que ela não pode ser desperdiçada, e às vezes a gente vê alguém lavando a calçada, por exemplo, fazendo um uso excessivo de água, e a gente acaba passando direto, ao invés de dizer, vamos dar uma diminuída e tal, e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que aprender, por bem ou por mal, de que esse tipo de ação não é legal. Então, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, do presidente da Escola Legislativa, o vereador Gelson Rodrigues, gostaria de agradecer a Kelly, agradecer ao Douglas e agradecer a cada um e a cada uma de vocês que nos acompanharam hoje, e acompanhem a gente no nosso próximo programa, que vai ao ar daqui a 15 dias. Um abraço. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.